Olá pessoal, bem-vindo ao Doctor Entrevista. Hoje a gente trouxe dois atores, o André Luiz Dias e a Cida Correia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Os dois são de Teófilo Otoni e vieram aqui para Caratinga para apresentar uma peça na aula inaugural da FIC, da Rede de Ensino Doctor. Agora eu quero saber de vocês, como é que vocês chegaram até aqui? Bem, é uma história muito bacana, porque a gente conheceu o Américo, né, que é o diretor pedagógico da Docton, e através de um festival de teatro que a gente foi premiado, né, com mais de 8 prêmios. Na cidade de Timóteo. E assim, ele gostou do trabalho que viu, nos convidou para estar fazendo essa participação aqui, e dessa participação com certeza vai gerar frutos futuros. E essa peça, André, que vocês trouxeram aqui, vai tratar do quê? Brasil. O espetáculo chama-se Esse Lugar Chamado Brasil. Inclusive foi um texto que foi pedido pela rede de ensino para que falássemos desse tema. E eu falei, poxa, mas Brasil, são tantos Brasis dentro desse Brasil, pode ser sobre o brasileiro, que não deixa de ser sobre o país em si, né, a questão geográfica. E eles me deram total liberdade para a construção do texto. Eu brinquei, a gente estava num processo de montagem, a verdade toda é essa. A gente está vindo de Belo Horizonte, nós ficamos em cartaz com o espetáculo no Chevrolet Hall em Belo Horizonte essa semana, agora de 12 a 15 de agosto. E estávamos no processo de montagem desse espetáculo, que se chama Em Algum Lugar, e apareceu o convite. E caímos também dentro desse trabalho, esse lugar chamado Brasil. Humor, ácido, humor que todo brasileiro tem. O brasileiro tem humor por natureza, sofre e ri do próprio sofrimento. Então a gente quis aproveitar esse gancho aí e brincar com isso. E o que exatamente vocês podem adiantar alguma coisa de como que é esse humor ácido? Críticas sociais. A gente adora criticar mesmo. Engraçado, essa pergunta é interessante, essa pergunta. Quando se fala de Brasil, as pessoas têm sempre reclamações, né? Todo mundo reclama do Brasil, a maioria. O salário mínimo é R$540, que se morre em fila de SUS, que não se ganha dignamente, que salário de deputado é imenso, que se come mal. Mas a gente vê por outro prisma, viu? A gente tem realidades completamente diferentes. A gente sabe que isso acontece. E quando eu falo do humor ácido, é fazer piada com a própria desgraça, sabe? Rir da própria desgraça. Eu acho isso tão engraçado, porque o brasileiro tem isso. O cara tá ali sofrendo, ele tá meio na pitimba e ele tá fazendo piada com ele mesmo. Eu acho que isso é uma característica nossa. Nossa mesmo. A gente consegue fazer isso com muita propriedade. Quando eu falo desse humor ácido, é o incomodar quem está vendo e ouvindo, colocando essa pessoa para fazer reflexão. Eu acho que isso que é importante. Você falou uma palavra-chave, incomodar. Para você, Cida, o teatro é incomodar um pouco as pessoas? Sim, com certeza, tem que incomodar, porque senão foge um pouquinho da sua proposta, né, que é a arte. Eu acho que uma frase de Nelson Rodrigues que fala muito bem isso que a gente quer com o teatro, que uma peça ela tem que ser um tapa na cara do espectador. E a gente acredita muito nisso. Então, nossos trabalhos é muito pautado nessa questão, para que o público leve alguma coisa com ele, né? Ou que ele pegue uma mensagem bacana e simplesmente saia dali feliz, ou que ele saia assim pensativo para mudar alguma coisa. Então, essa questão é muito falada nesse espetáculo que a gente vai fazer hoje. A gente está meio que cansado, né, Cida, dessa coisa do teatro, porque as pessoas só conseguem associar a palavra teatro à comédia. Os gêneros teatrais são vários, né? Você tem o drama, a comédia, a tragédia, o psicodrama, você tem várias nuances dentro do teatro. Mas por falta mesmo de cultura, por falta mesmo de conhecimento, e não digo que isso é culpa nossa, isso é culpa de todo um passado, de toda uma história, de todo um processo de educação. As pessoas só associam teatro a essa coisa da comédia, do riso fácil. Mas a gente tem aí o Augusto Boal, a gente tem Pirandello na Itália, a gente tem Stanislavski. Nós temos tantas pessoas que fazem teatro de uma outra forma, e a conscientização humana através do teatro. E a proposta do Grupo em Cena é essa, é brincar, divertir,
mas ao mesmo tempo fazer com que as pessoas façam reflexão. Eu acho que quando o público entra no teatro, ele tem que sair diferente da maneira que ele entrou. Ele tem que sair pontuando algo, sentindo algo, ou sem saber o que ele sentiu, que também funciona, e vai digerir isso em casa, né? Eu acho que é por aí. Vocês acham que isso é um papel só do teatro, até expandindo um pouco para a vida de vocês, até enquanto cidadão, não necessariamente enquanto atores? Será que outros veículos ou outras situações ou arte ou objetos de consumo não deveriam também causar esse incômodo? Eu acho que as questões sociais hoje estão muito pautadas na reflexão do comportamento humano. Imediatismo. Né? As pessoas estão muito artificiais, elas não se preocupam com o outro, em ajudar o próximo, em dar um bom dia, em pedir desculpas. E isso incomoda bastante, tanto para quem é passível disso e para quem também não está nem aí, é insensível. Né? Eu acho que esse sentimento permeia sim a educação, o esporte, lazer, a saúde, né, que também pode ser envolvida pela arte, que eu acho que a arte assim, tem que estar em tudo. Eu, como educadora, sou pedagoga e pós-graduada pela UNB, e eu assim, acredito muito nisso. A gente, para formar cidadãos, a gente tem que primeiro formar ser humano, formar pessoas com capacidade de enxergar o outro, de estender a mão quando necessário, pedir ajuda também quando necessário. Mas essa questão, eu vou um pouco além. Eu acho que não deve ser pontuado, viu? Só na questão da educação, da arte, do esporte. Eu acho que é uma questão humana. Nós estamos vivendo num período que as pessoas estão muito preparadas para ter. E elas estão esquecendo de ser. Hoje você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor família, você tem que ter o melhor emprego, você tem que ter a namorada mais bonita, você tem que ter a melhor casa, você tem que ter. E para ter, você tem que ser. Se você for um bom profissional, se você ser um bom profissional, você terá uma boa recompensa por isso. Se você ser uma boa pessoa, um ser humano bacana, isso vai te agregar pessoas, conhecimento. Então, as pessoas estão pulando essa fase do ser. Elas querem ter o imediatismo, uma coisa muito rápida. E o teatro, ele é usado como instrumento para criticar isso. E é muito bacana quando você vê a plateia absorvendo determinadas coisas que ela faz automaticamente. Porque já caiu no automatismo. As pessoas fazem, às vezes, sem perceber que aquilo é errado pelo próprio fator educacional falho. Porque a gente, às vezes, está educando, mostrando para as pessoas que aquilo é o correto. E se elas não perceberem que aquilo é o incorreto, não tem como mudar. Certo. André, Cida, a gente vai para o intervalo e na volta eu conto com você aqui no Doctor Entrevista.